Jesus, o mistério escondido. Como foi revelado? Vamos destacar os principais personagens que revelaram dados a respeito de Jesus nas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos entender como Jesus era chamado no Antigo Testamento. Ele não era Jesus. Ele não era o Filho de Deus. Você precisa saber como ele era e como ele era chamado. E onde está Jesus hoje? Ele tem um trono ou não tem trono? Quantos tronos existem no céu? 1, 2, 3? Tudo isso vamos ver no decorrer desta mensagem. Vamos começar mencionando a promessa mais antiga registrada nas Escrituras a respeito do nascimento de Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após que Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, Deus fez essa promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, desde o princípio da Bíblia, Deus menciona esta promessa maravilhosa a respeito da chegada de Jesus Cristo. Você sabia que Abraão viu Jesus e se alegrou? O evangelista João, no capítulo 8, versículos 56 ao 58, quando o povo estava falando que tinha Abraão como pai, olha o que Jesus vai revelar para nós nesta ocasião. Diz assim, João 8, 56 e 58. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui neste capítulo 8 de João, nós vamos encontrar Jesus falando 3 vezes essa expressão, eu sou, que em grego é ego eimi. Em João capítulo 8, versículo 24, versículo 28 e versículo 58. Que lindo esse texto, Jesus dizendo que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou e se regozijou. Ele está fazendo referência a Gênesis capítulo 22, versículo 7 e versículo 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Exatamente nessa expressão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Isaac não teve que morrer. Apareceu esse cordeiro que foi o substituto para Isaac. Nesse ato, nessa história, nesse episódio, Abraão conseguiu entender, Abraão conseguiu visualizar que no futuro existiria um cordeiro que não cobriria o pecado, mas que tiraria o pecado do mundo. E este cordeiro é Jesus Cristo, do qual nós estamos falando nesta mensagem. Então, Abraão viu o meu dia, Jesus disse, viu e se regozijou. Um terceiro episódio é de Balaão. Ele falou de uma estrela guia a respeito de Jesus também. Números 24, 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Uma estrela guiou da Pérsia aqueles astrônomos até Israel, até Belém, até onde Jesus estava. Eles não eram reis, nem eram magos, eles eram astrônomos que estudavam os tempos relacionados com os planetas, relacionado com a lua e com o sol, e uma estrela, literalmente uma estrela, guiou estes homens até onde havia nascido o Salvador. Voltando para o Antigo Testamento, lembra daquela história do nascimento de Sansão? Como se chamava o pai de Sansão? Se chamava Manoá.
Primeiro, o anjo do Senhor aparece para a mãe de Sansão, a qual nós não sabemos o seu nome. E aí Manoá pergunta se ela havia indagado a respeito do nome do anjo. E ela disse que não havia indagado. E ele disse, mas temos que saber quem foi que falou. Em Juízes capítulo 13, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Foi o primeiro personagem e o único personagem na Bíblia que queria saber o nome desse personagem celestial. Neste caso aqui, conhecido como o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz: por que você quer saber a respeito do meu nome, que é maravilhoso? Aleluia! Então Jesus, no Antigo Testamento, era conhecido como o anjo do Senhor. Não era conhecido como Jesus, não era conhecido como Filho de Deus, mas era conhecido como o anjo do Senhor. Eu fiz um levantamento. O anjo do Senhor aparece apenas no Antigo Testamento. 55 vezes aparece essa expressão, o anjo do Senhor. E mais 11 vezes um anjo fala no Novo Testamento. Total, então, temos 66 vezes, exatamente o número dos livros da Bíblia, de anjos falando, orientando, dirigindo, trazendo resposta, orientando o povo de Deus. O profeta Miqueias é o próximo personagem que vamos falar. Ele menciona que Jesus teve muitas saídas. Como assim? Vou ler para você Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas, olha só, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse profeta consegue revelar que a cidade seria Belém, onde Jesus nasceria, mas que esse personagem que nós conhecemos como Jesus havia saído muitas vezes do céu à terra para cumprir alguma determinada missão. Quando aqueles 3 jovens hebreus foram lançados dentro da fornalha ardente, o anjo do Senhor veio ali. Foi uma saída de Jesus. Enfim, em muitos outros lugares, as saídas de Jesus para realizar missões aqui na terra. Isaías teve a revelação dos nomes de Jesus. Isso você já conhece, mas eu quero ler para você. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa versão que eu estou utilizando, a versão Ara, ela tirou uma vírgula desse versículo. E aí, em vez de ser 5 nomes como nós estamos acostumados, e aí poderíamos dizer que é um penta, 5 nomes, mas virou um tetra, porque tiraram uma vírgula fora. Ele coloca assim, Maravilhoso Conselheiro, mas eu prefiro ainda naquela versão que diz que o seu nome será Maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula, Deus Forte, vírgula, Pai da Eternidade, vírgula, e Príncipe da Paz. Isaías viu a reunião que decidiu a vinda de Jesus à terra. O evangelista João, que já fizemos menção nesta mensagem, no capítulo 12, versículo 41, vai dizer: isto disse Isaías porque viu a glória dele, a glória de Jesus, e falou ao seu respeito. João capítulo 12, versículo 41. E quando foi que Isaías viu a glória dele? Quando foi que Isaías falou a respeito dele? A respeito do Senhor. Isaías capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 8. No ano que morreu o rei Uzias,
eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Como vamos entender essa pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem é o nós aqui nesse versículo? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Quem foi que deu a resposta? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem foi que deu essa resposta? Foi Jesus. Envia-me a mim. Eu vou, eu deixo o meu trono, eu deixo o céu por algum tempo. Eu vou e assumo a forma de um ser humano. Eu vou e nasço de uma mulher. Eu vou e vivo com eles. E vou morrer por eles para trazer esta salvação tão grande. E aí poderíamos perguntar: e quando surgiu então esse tratamento de pai e filho? Hebreus capítulo 1, o versículo 1 ao versículo 6, vai falar essa verdade. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, seguiu um discurso de Deus para os anjos ouvirem. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, Filho com letra maiúscula, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha só, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós havíamos perguntado aonde está Jesus e havíamos perguntado também se ele tem um trono. Aqui estamos dando parte da resposta. Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí o autor aos Hebreus diz: pois a qual dos anjos? Tu és meu filho, hoje te gerei. Nenhum anjo ouviu isso. Não foi falado para nenhum anjo isso, tu é meu filho. Mas foi falado para Jesus. E outra vez, diz o texto sagrado: eu lhe serei por pai. Aqui então surge, quando Jesus vem a essa terra para nascer da Virgem Maria, surge então essa expressão: eu lhe serei pai e ele me será filho. E o texto continua de Hebreus capítulo 1, o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos foram ordenados por Deus a adorar a Jesus Cristo quando regressou da terra, depois de haver cumprido a sua missão. Paulo disse que Jesus era um mistério que estava oculto em Deus. Efésios capítulo 3, versículo 8 ao 11. A mim, Paulo falando, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo se considera o menor de todos os santos, se considera o apóstolo como aquele apóstolo abortivo, e ele então recebe essa missão de revelar esse mistério. Jesus era um mistério. Os anjos não conheciam Jesus. Os demônios não conheciam Jesus. Jesus, com esse nome, Jesus com essa função, estava oculto em Deus. Mas agora, através da multiforme sabedoria de Deus,
que a igreja, ele foi dado a conhecer tanto a principados e potestades, todos os demônios, e também aos anjos e a sua própria igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo vai falar outra vez do mistério. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança de glória. Hoje já não é mais um mistério, porque foi revelado. Nós conhecemos a sua história, nós conhecemos a sua primeira promessa, nós conhecemos os personagens que foram falando, dando nome, dando lugar, dizendo que as suas saídas haviam sido desde a eternidade, queriam saber o seu nome. Hoje nós sabemos o seu nome, hoje nós sabemos onde ele nasceu. Hoje não há nada mais oculto para nós que conhecemos ao Senhor. Algo maravilhoso agora quero chamar a sua atenção. Davi viu, escute bem, a entrada de Jesus no céu. Este salmo é muito precioso. Este salmo é muito maravilhoso. Salmo 24. Anote aí, versículo 7 e versículo 8. O salmista diz as seguintes palavras: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso em batalha. E este salmo se repete 2 vezes as mesmas palavras. Era uma ordem: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Nós sabemos, segundo revelação de Jesus Cristo a João, da Nova Jerusalém, a cidade quadrada, que havia e que há 12 portas, e aqui estamos tendo essa revelação que Davi viu a respeito desse dia, que foi dado ordem para as portas se abrirem, que se levantassem as portas, que abrissem todas as portas. E os anjos que começaram a abrir as portas ficaram sem entender e perguntaram entre si: mas quem é este o Rei da Glória? A gente não conhece esse personagem chamado o Rei da Glória. E alguém responde: é o mesmo Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso em batalhas. Lembra quando Josué estava conquistando as terras de Canaã? Capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, quando ele teve aquela visão maravilhosa daquele príncipe do exército do Senhor. Josué pergunta assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, eu não sou dos vossos adversários, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Esse aqui é uma das teofanias, uma das manifestações mais maravilhosas da Bíblia. E ele aceitou a adoração de Josué. Josué se prostrou com o seu rosto em terra e ele aceitou. E Josué queria saber: você está do nosso lado? Você veio para nos defender ou veio para nos acusar? Ele disse: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aleluia! Que linda expressão essa! E acabo de chegar. Há momentos assim na nossa vida que Deus envia o anjo e o anjo acaba de chegar. E com a sua presença acaba de chegar a resposta. E com a sua presença acaba de chegar o livramento. E com a sua presença acaba de chegar a vitória. Sinta a presença de Deus agora. Sinta que o anjo do Senhor está acampando ao teu redor para te livrar, para te proteger e para cuidar de você. Sabia que nós entraremos
no céu pelas mesmas portas que Jesus? Tal como foi dito lá no Salmo 24, versículo 7 e 8, levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós vamos entrar no céu pelas portas. Ninguém entrou ainda pelas portas, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado, Apocalipse capítulo 22, versículo 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Você quer entrar no céu? Você quer entrar pelas portas no céu? Então você tem que lavar as suas vestiduras espirituais no sangue do Cordeiro, para que você tenha direito não só de comer da árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden e foi proibido para Adão e Eva comer. Você comerá dessa árvore que está agora no centro do céu, ali na praça principal do céu, e o direito de entrar na cidade pelas portas. João também esteve no céu. Eu quero fazer um resumo para você aqui de 2 capítulos, Apocalipse capítulo 4, depois você vai ver com calma na sua Bíblia. Capítulo 4 de Apocalipse. João ouve uma voz chamando ele e dizendo: suba para cá. E imediatamente foi tomado pelo Espírito. Ele viu uma porta aberta. Ele viu um trono. Por isso eu perguntei no início se no céu tem 1, tem 2 ou tem 3 tronos. Ele viu um trono. Ele viu também o ancião de dias, que é Deus, que estava sentado nesse trono. Ao redor do trono, ele viu um arco-íris diferente daquele que existe na terra. Um arco-íris na cor da esmeralda verde, algo fantástico, maravilhoso. E ao redor do trono onde estava sentado o ancião de dias, ele viu 24 tronos dos 24 anciãos, que são representantes da igreja, e também ele viu os 4 animais simbólicos. Logo no capítulo 5, João viu um livro selado. Ele viu que não havia ninguém no céu e na terra para abrir aquele livro que estava selado. Ele chorava muito. Ele viu então no capítulo 5 um cordeiro em pé no centro do trono. Esse centro do trono também fala capítulo 7, versículo 17. Ele recebe o livro e abre os selos e acontece todas aquelas catástrofes na terra. Ele não está sentado aqui no trono, ele está no centro do trono. Quem está sentado no trono é o ancião de dias, é Deus. Aonde é que está o trono de Jesus? Cadê o trono de Jesus? A Bíblia fala de trono ou a Bíblia fala de tronos? Na nossa mente, a gente aprendeu e muitos continuam ensinando que há um trono para o Deus Pai, há um trono para o Deus Filho e há um trono para o Deus Espírito Santo, e que nesse momento, como o Espírito Santo está na terra, o trono dele estaria vazio ali do céu. Assim, quando Jesus esteve na terra por 33 anos, o seu trono ficaria vazio no céu. Depois ele volta e retoma e toma o seu trono. Olha só para onde eu vou te levar para você compreender essa questão do trono ou dos tronos. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 9 e versículo 10. Essa visão é esplêndida e é maravilhosa. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Uns tronos. Então, é mais do que um. Uns tronos. Pode ser 2, pode ser 3. E o ancião de dias, Deus, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Olha só, esses tronos que está falando Daniel, que Ezequiel viu também no capítulo 1 do seu livro, os tronos têm rodas. Isso significa que os tronos são movidos de um lugar a outro. Eu consigo imaginar que Deus tem momentos
da história, que ele diz: hoje eu quero me dirigir a tal país, a tal nação, a tal povo. Hoje lá se reunirá um povo especial, num congresso, numa festa, e eles convidaram meu filho, e eu vou para lá. Eu quero ir com a minha glória, eu quero ir com o meu trono, um trono móvel, e os querubins transportam esse trono de Deus, e o trono vem sobre aquele recinto. A glória do Senhor vem sobre aquele recinto. Por isso há uma presença gloriosa naquele evento. Eu não sei se você já participou de algum evento assim, que não dá vontade de sair, que 2, 3 horas que ficamos ali foi como que 10 minutos apenas, que a presença de Deus foi genuína. É o trono de Deus que foi trazido sobre aquele lugar. Daniel capítulo 7, versículo 9 ao versículo 10 vai continuar falando do trono. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Sabe do que se trata esse capítulo 7 de Daniel? Daniel viu, preste atenção, o juízo do trono branco que será estabelecido em algum lugar na terra para julgar todos os mortos que ressuscitarão na segunda ressurreição para ser julgados pelo Senhor. Agora, é interessante que Zacarias vai falar no seu livro da seguinte forma. Zacarias capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, está falando de Jesus, ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono. Eu havia perguntado se Jesus tem trono. Aqui em Zacarias 6, 12 e 13, ele é chamado do Renovo, ele tem o seu trono, vai sentar-se sobre o seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeitamente. União entre ambos ofícios, como rei e como sacerdote. Quando acontecerá isso? Isso acontecerá no milênio. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João também vai mencionar tronos no plural. Capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Aí você vai perguntar: quem foi que recebeu autoridade para julgar? Nós vamos responder: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui João está falando agora no plural. Tronos. E quem foi que sentou nestes tronos? Aqueles que tinham autoridade para julgar. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Aleluia! Seja você revivificado neste dia, seja você avivado nesta hora. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então aqui está muito claro que Jesus mesmo falou que o Pai não julga, mas foi dado ao Filho esse direito de julgar. Por isso ele vai poder sentar nos tronos que está falando em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O trono de Jesus então está à direita do Pai. Você ficou preocupado comigo? Porque eu perguntei no início se Jesus tinha o seu trono.
Olha só o que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Eu perguntei aonde que ele está, aonde que ele vive. Ele está sentado à direita de Deus. Ele está no céu, ele vive no céu, mas ele está na igreja através da sua palavra. E o Espírito Santo habita na terra e está no céu na figura do candelabro de ouro. Romanos capítulo 8, versículo 34. Um versículo bastante conhecido para nós irmos concluindo. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Então não tenha dúvida que no céu existe pelo menos 2 tronos, um do ancião de dias e outro, então, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse trono está ao lado direito do trono de Deus. Nós sentaremos no trono de Jesus. Com isso eu finalizo Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Essa é a 7ª promessa que está ali nas cartas das igrejas da Ásia. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Eu pergunto para você, qual foi a cadeira mais importante que você já sentou nessa terra e que você foi honrado? Talvez muitos nunca foram honrados assim, de colocar em destaque num púlpito, numa plataforma, numa cadeira especial. Mas se você continuar lutando, se você for fiel ao Senhor, se você for um vencedor, você se sentará no trono de Jesus, conforme essa promessa. Você quer entrar no céu pelas portas? Diga amém. Você quer sentar no trono? Diga amém. Olha só, poderíamos falar muito a respeito do que os personagens viram a respeito de Jesus. Deus precisou de 4 evangelhos para poder revelar muitos aspectos do seu Filho. Só para falar da última semana de Jesus, Mateus ocupou 33% do seu livro. Marcos ocupou 40% do seu livro. Lucas ocupou 25% do seu livro. João ocupou também uma quantidade enorme do seu livro para falar a respeito de Jesus. Isso aqui é história, isso aqui é teologia, isso aqui é conhecimento. Mas de nada serviria se você não conhecer Jesus na prática. De nada serviria conhecer esta palavra e não aceitar esta palavra. De nada serviria você ter todo esse conhecimento, conhecer isto de memória e não ter essa experiência e essa certeza que você conhece Jesus e que você aceitou Jesus e que você vai entrar no céu pelas portas e que você vai morar no céu e sentar no trono de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Você que ouviu essa palavra do início até o final. Você que vai tomar os versículos aqui e vai investigar a fundo cada um desses versículos. Se você quiser, me peça esse texto completo no meu WhatsApp 479-9120-8024, que eu te mando esse texto e você vai poder continuar e até ampliar mais esse estudo aí na sua casa. Vamos orar juntos. Amado Deus, querido Pai, como a tua palavra é preciosa, como ela segue uma linha de pensamento durante toda a história. Muitos personagens, muitos profetas, alguns com muitas profecias, outros com poucas profecias, uns mais conhecidos que os outros, mas todos eles falaram alguma coisa a respeito desse mistério que era Jesus. Muitos deles falaram do anjo do Senhor, mas chegou esse momento precioso que Isaías vê a reunião, que foi decidido que Jesus viria a essa terra. Miqueias viu a cidade, Isaías viu
o nome, escreveu a respeito do nome. Manoá queria saber o nome, e o nome é maravilhoso. Hoje, depois de muitos anos, nós podemos dizer que Jesus é maravilhoso, o seu nome é maravilhoso, a sua pessoa é maravilhosa, a sua obra é maravilhosa, a sua palavra é maravilhosa, esse conhecimento é maravilhoso. Oh, muito obrigado, Deus, pela promessa. Muito obrigado pela chance que teremos em Cristo Jesus de entrar por essas portas que Davi falou e mandou as portas levantarem as suas cabeças, porque ia entrar o Rei da Glória. Que os anjos não sabiam quem era o Rei da Glória, mas alguém disse: é aquele mesmo, o forte nas batalhas, aquele que esteve com Josué, aquele que esteve com os jovens hebreus. Ó Senhor, eu te louvo nesta ocasião por esta palavra, que esta palavra possa ser bênção na vida desse ouvinte, que esta palavra possa ser multiplicada em muitos outros celulares, que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e conhecer esse canal, onde nossa intenção é abençoar o teu povo com a revelação da tua palavra. Não há nada mais para ser revelado. Tudo está revelado, tudo está diante de nós. O caminho é um, a porta é uma, o céu é um, o Salvador é um, e não há outros meios, não há outra maneira de ser salvo a não ser através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta palavra tão preciosa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meu nome é Pastor Teófilo Carpio. Eu estou colocando essas mensagens do meu canal com o propósito que Jesus seja conhecido em toda a terra e que você seja abençoado. Agora quero te pedir duas coisas. Dê um joinha nessa mensagem, deixe um comentário ali logo após você ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal, esse canal precisa crescer. Nesse momento está com 1.050 pessoas inscritas ali. É uma verdadeira igreja já, mas queremos ir cada dia mais crescendo. Conto com o teu apoio, conto com a tua ajuda. Mande essa mensagem para mais alguém. É fácil, é só copiar o link e colar no teu WhatsApp e muitas pessoas ouvirão essa palavra. Em nome de Jesus, um forte abraço. Amém e amém.